Por isso, na manhã seguinte, ao passarem, veem a figueira seca até às raízes. Portanto, retoma o dia anterior. Tinha deixado em suspenso. E Pedro, nesta narrativa, o Pedro é o mais antípoda de Jesus. O chefe dos 12, possesso na sua mente da ideologia e da idolatria, da trindade dos poderes, obcecado em ser ele o poder, ou ao menos o braço, o ajudante, o número 2 do poder, porque queria Jesus como o número 1 e ele seria o número 2. O Pedro reage, recorda-se, diz aqui, e diz a Jesus. Quer dizer, ele que não vê nada está a chamar a atenção para, Jesus, para que Jesus veja. Jesus é a luz e o Pedro é a treva. Jesus é a verdade e o Pedro é a mentira, é a ideologia. Jesus é a liberdade, a maioridade, e o Pedro é a idolatria. Estão nos antípodas. E olha, ainda se vai atrever, como quem diz, deixa ver se ainda te ganho para a minha causa do poder. Não. Pedro recorda-se do dia anterior, das palavras que tinha escutado de Jesus na narrativa de Marcos. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Recorda-se destas palavras e diz: olha, mestre, lá está a chamar mestre, quer que ele seja o chefe, o número 1 do poder, para ser ele, Pedro, o número 2. Olha, mestre, olha, Messias, olha, poder, olha o poder que tu tens. Olha, mestre, a figueira à qual disseste aquelas palavras que eles interpretaram como uma maldição. Ao poder pode-se amaldiçoar, aos seres humanos não. À ideologia e à idolatria pode-se dizer cobras e lagartos, aos seres humanos não. Olha, mestre, a figueira, na linguagem deles, que amaldiçoaste ontem, secou. Quer dizer, morreu, ela acabou. Não percebeu nada. Não percebeu nada. Então, Jesus diz essas palavras à figueira. A figueira representa o templo e depois até Jesus vai explicitar em ação, em prática, em posturas concretas, destruir o templo. Simbolicamente destrói-o. E destrói aquilo tudo que lá se faz dentro e destrói o templo. Diz: nunca mais haverá templo sobre a terra. Nunca mais haja templo sobre a terra. Só seres humanos, só povos, a crescer em liberdade, em maioridade e em autonomia. Porque templo e Deus ídolo, templo e sacerdotes, templo e idolatria, ideologia e idolatria, são antípodas, incompatíveis com seres humanos. E, portanto, para poder haver seres humanos povos, nunca mais templo. Jesus destrói. E o Pedro não percebe. O grupo dos 12 não percebe. Ninguém interpretam isto assim, a enxada de poder e não de destruição total do poder. Em todas as suas manifestações. A começar aqui, em abril do ano 30, a começar pelo poder religioso político, que são os sacerdotes e o seu palácio de exercício do poder, que é o templo, e ao mesmo tempo o seu banco, que é o tesouro que está no templo. O poder económico e o poder ideológico, porque era dali que radiava
a teologia dos doutores da lei, a teologia do Deus ídolo, a justificar o injustificável. Era dali que partia tudo. O templo é a fonte perversa, é a fonte da treva. É a fonte da treva. Ao contrário da Ruá de Jesus, a Ruá maiútica de Jesus, o sopro maiútico de Jesus, que é fonte de verdade, fonte de luz, fonte de água viva. Nos antípodas, claro, porque Jesus é o antípoda do poder. As práticas de Jesus, o pensar de Jesus, o agir de Jesus, o projeto de Jesus é a antípoda da ideologia, da idolatria. E Jesus diz, a ver que eles não perceberam nada, diz: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Para quem diz: olha o poder que tu tens, imagina, e tu andas a recusar ser poder. Nós estamos aqui, andamos contigo, deixamos tudo para que tu sejas o poder e nós teus braços. Escolheste-nos como os 12, um a um, e a gente a pensar que nos tinhas escolhido para sermos o grande poder contigo. Tu és o chefe e nós os teus cooperadores mais próximos, os teus ministros. Olha o poder que tu tens. A figueira secou com o poder que sai de ti. Tu não estás a dar conta que és poder. Como é que se reage a esta barbaridade, a este disparate total de Pedro, a esta interpretação totalmente mentirosa, falseada de Pedro sobre Jesus? Não percebeu nada do dia anterior. E se ele não percebeu nada, os 12 não perceberam nada do dia anterior. E diz Jesus, fala para todos, porque ele é o porta-voz dos 12, porque ele diz, os outros também estão a pensar e a dizer. Não fala só para ele, fala para os 12. Tende fé em Deus. Claro, Deus Criador. Não é o do templo que ele destruiu no dia anterior. Tende fé em Deus Criador, que nunca ninguém deu. Tende fé. Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte: tira-te daqui e lança-te ao mar, e não vacilar em seu coração, pelo contrário, estiver habitado desta fé, não da ideologia, não da idolatria, dessa fé maiútica, que é a fé que anima Jesus, a fé maiútica, a da fragilidade. Quando entra poder já não há fé, há ideologia e há idolatria. E depois pode haver umas crenças beatícias. Mas, portanto, não vacilar. Tudo o que disser, tudo o que fizer, assim acontece. Portanto, não se trata de eu vos constituir poder. Trata de vos tornardes maiútica, vos tornardes fragilidade. Porque o poder não tem fé. O poder só tem ideologia e idolatria. O poder é a mentira. É o antípoda da fé maiútica. O poder tem ideologia e segue-a. Com ela se segue a si mesmo, os seus agentes, e segue a todos os povos. A fé maiútica que não. Rebenta fontes em todos. E cada um é uma fonte única e irrepetível. A fé maiútica. Não. A fé religiosa é ideologia, é idolatria. A fé maiútica, que é de Jesus, a que vem da Ruá, a que é despertada pela Ruá, Criadora de Deus, Criadora, Abá, Mãe de todos os povos. É a antípoda do poder, da ideologia, da idolatria. Já vamos.